Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília. Que bom que você continua conosco agora, nesse pós-madrugada. Já recebemos aqui a nossa porção diária, o nosso maná diário, nosso culto de madrugada. E agora vamos abrindo oficialmente o nosso pós-madrugada, como sempre fazemos aqui, de segunda a sábado, aqui pela Rádio Manaim. É esse momento, esse tempo onde temos aqui, logo após o término do culto de madrugada, onde conversamos com os pastores que aqui estão, hoje recebendo o pastor Ailton Neto, o pastor José Querubino, o pastor Cleto Rosete e o pastor Abel Monteiro, onde vamos exercitar a palavra, onde vamos conversar sobre a palavra do Senhor dessa manhã. Antes, deixa eu mandar aqui um abraço ao Ungido Manuel, ele que mora aqui no Jockey Clube, é um bairro aqui em Vila Velha, ele está aniversariando hoje. Nosso Ungido Manuel, recebendo o abraço da irmã Silva e nosso, claro, aqui da Rádio Manaim também, viu? Um grande abraço. Um abraço aos irmãos ali de Lagoa Dourada, onde está o nosso pastor Alcilésio Santos. Grande abraço, viu? Vi as fotos, uma maravilha o trabalho com as crianças, maravilhoso. Um grande abraço aos nossos queridos irmãos aí de Lagoa Dourada. Um abraço, meu querido irmão, doutor José Roberto, o cardiologista, está aqui participando conosco, mandando um abraço aqui para todos os pastores. Obrigado, querido. Sempre gentil, nosso querido irmão, doutor Zé Roberto, o cardiologista. Grande José Roberto, grande abraço. Exato. Ele que cuida do nosso coração, não é? O muscular. Glória a Deus. Né? Mas aí, uma grande diferença. Um abraço que é o pastor Josué. O pastor Josué está aqui com a gente, rapaz. Ele disse, Kleber, grande abraço a você, especialmente ao meu amigo Ailton Júnior, que é Ailton Neto. Também. Ele disse assim, olha, ele foi muito importante, é uma referência na minha caminhada. Estamos vivos! Ô, meu amado, que Deus te abençoe, José, nesta fase que você vive aí com a sua família, que o senhor... É o pastor José Emerick, né? José Emerick. Isso. Glória a Deus. Está lá no sul do país, saiu do calor humano de Leopoldina, em Minas Gerais, e agora está no sul do país. Grande abraço, meu querido pastor. Um abraço, meu querido pastor José Emerick, um abraço, querido, Deus abençoe, viu? Vou mandar um abraço também, já que estamos no sul do país, mandar um abraço, meu querido pastor Erli, está sempre acompanhando aqui a nossa programação também. Queridos, temos aqui 2 pedidos de oração. Um é pela irmã Gisele, ela passou mal, está internada, é uma jovem, está internada e está fazendo alguns exames para saber para fechar o diagnóstico, para saber o que é que ela tem, para começar o tratamento. E até agora os médicos ainda não descobriram. Eu peço aos irmãos que estejam orando pela irmã Gisele. Ela mora aqui na região de Ponta da Fruta, aqui num bairro aqui de Vila Velha. Aliás, é onde está o nosso querido pastor Abel Monteiro, que aqui está. Pedi aos irmãos que estejam orando pela vida dessa jovem, a Gisele. Tá? Operar uma bênção, já está operando uma bênção. Ela já está internada, já está ali sendo cuidada, mas para que descubram rapidamente o que ela tem e aí já possam entrar com medicamento, enfim, com todo o tratamento para que a nossa irmã possa estar com a saúde restaurada. Também orar pelo irmão Tarcísio, ele que também está vivendo aí um problema de saúde, do coração, e precisa de uma bênção também. Vamos orar pelo irmão Tarcísio e também a irmã Gisele, ambos, né, possam ter a saúde restaurada nessa manhã. Só possa abençoar a vida dos nossos irmãos nessa semana. Queridos, vamos então dando início ao nosso pós-madrugada de hoje. Vou pedir o nosso irmão Josias Nunes, que está na retaguarda, na nossa retaguarda, né? Na parte técnica, ele, o Yuri, também o irmão William, para que possa nos ajudar, colocando na tela dos irmãos que estão acompanhando pela TV Manaim, o texto dessa manhã que está em 2 Crônicas, capítulo 16, versos 8 e 9. E assim nos diz a palavra do Senhor. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele, o Senhor, os entregou nas tuas mãos. Verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Está inclinado ao Senhor. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Bom, esse texto, o pastor Ailton até
colocou na mensagem, fala de um rei Asa, e esse rei tomou uma decisão, e essa decisão que ele tomou mostrou quanto ele confiava em Deus, ou seja, não confiava. Porque em batalhas anteriores, e você pode olhar no capítulo 14 desse mesmo livro, o Senhor deu uma vitória muito maior do que essa batalha, que agora ele estava sendo agredido, ou pelo menos a batalha que se anunciava. E o Senhor, como ele confiava em Deus, Deus deu uma vitória ainda maior a ele. Mas agora, diante dessa batalha que se aproximava, ele não confiou no Senhor. Ao contrário, Asa confiou em sua própria inteligência, na sua própria astúcia, no seu poder de convencimento, nos seus amigos reis que estavam ao lado ali de Israel e de Judá. Na verdade, ele confiou nos seus recursos materiais, em vez de buscar a orientação e proteção a Deus. Isso nos mostra, pastor Ailton, o quanto nós o perigo de sermos influenciados, ou por quem estamos sendo influenciados. Porque ele começou a fazer alianças com países ou com reinos pagãos. E quando ele começou a fazer esse tipo de alianças, ele foi enfraquecendo espiritualmente. Aquela confiança que ele tinha em Deus foi se esvaindo. E o Senhor até falou: olha, você agiu loucamente. Eu lembrei daquela palavra, você fala, louco essa noite pedirá a tua alma. Agiu loucamente. Então, para a gente começar aqui esse pós-madrugada hoje, olha o perigo com quem você está sendo influenciado, ou por quem, ou como está sendo influenciado nessa hora. E não estamos sendo influenciados ou deixando a palavra de Deus, a revelação do Senhor, a orientação do Deus Todo-Poderoso nos guiar nessa hora. Paz, Senhor, pastor Ailton. Paz do Senhor, meus queridos, aos nossos amados irmãos e ouvintes. Eu gostaria apenas de fazer uma observação no verso 9, no que diz respeito às coisas que acontecem ao nosso redor. Você tem livre-arbítrio para escolher, para eu aceito, eu não aceito. Isso diz respeito ao juízo e ao entendimento de cada um. Mas o Senhor, ele é imutável. Ele está sempre numa posição. E o texto diz muito claro: quanto ao Senhor, você pode escolher do jeito que você quiser. O Senhor não muda. Verdade. O Senhor é Deus fiel. Então, o texto vai nos dar a oportunidade de encontrar um contraste entre um momento de confiança e um momento de total desconfiança, de total desencontro desse objetivo. O que é que o Senhor está nos ensinando aqui nesta manhã? Você pode mudar de opinião, Deus não. Ele é Deus fiel. Ele não muda. Os seus olhos passam por toda a terra. Não há lugar nenhum nesta vida em que o Senhor Deus não possa colocar os seus olhos. Nada se esconde. Não tem como se esconder. Então, o Senhor mostra que você pode confiar. Às vezes não é fácil, né? Essa segunda batalha que se apresenta era uma batalha entre família, né? O rei Baasa era o rei de Israel, em oposição a Asa, rei de Judá. Então, às vezes a sua batalha é dentro de casa, é com a família, é com a esposa, é com o filho, é com sogra, não vou dizer porque, né, a minha é uma bênção na minha vida. Nossa, né? glória a Deus. O pastor Querubino aqui também está dizendo que a dele é uma bênção, né? Mas essas batalhas internas, às vezes elas nos levam a condições e o tempo pode nos trair. E aqui fica uma palavra: às vezes você está mais tempo na presença do Senhor, né? E achou que a primeira experiência lá atrás é isso mesmo, o Senhor deu vitória. Continue confiando no Senhor, continue, porque Ele é Deus fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. Asa, e nesta obra, tudo que nós temos, quem nos deu veio do Senhor. Tudo que nós temos vem da mão do Senhor. Ele vai usar o que Deus deu a ele para barganhar uma solução. Ele vai na casa do Senhor e pega a prata e o ouro para comprar
Olha o contrassenso disso, né? Para comprar o inimigo. Uhum. Comprar um apoio ali, né? E o profeta Anani diz a ele claramente: o Senhor já tinha te dado o seu inimigo na sua mão. Ele já estava na sua mão. Você não confiou no Senhor por quê? Qual foi o motivo? Nós temos que ter muito cuidado com os valores desta obra na nossa vida. Bem colocado aqui pelo pastor Ailton. Pastor Querubino, se nós olharmos aqui com carinho, só uma passada de olho aqui no capítulo 15, no verso 7, o Senhor fala assim, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. O Senhor tinha dado uma vitória a ele, a Asa. Olha o que ele fez para os irmãos. Kleber, Pois não, pastor. Este texto foi o lema em 2011. Verdade. Eu tenho aqui anotado. Não é porque a minha memória é igual à sua, não. O Kleber, o giga dele é maior. Em 2011. Em 2011, né? 2011. Olha só, mais de 10 anos. O rei Asa, ele tomou uma atitude que poucos tomariam no passado, quando ele confiava no Senhor. A mãe dele, Maaca, né? Ela começou a adorar a deusa Aserá. O que ele fez? Destituiu ela, a própria mãe. Ele tomou uma atitude, né? Os altares, tirou tudo de Israel. Não quero idolatria aqui. Aqui vamos adorar o Senhor. Mas o que mudou isso na vida dele, pastor Querubino? Que fez com que ele tomasse essa atitude aqui. Pouco tempo depois, ele pega os valores, como o pastor colocou, da casa do Senhor e vai comprar o inimigo. Ele vai se aliar, vai buscar uma aliança humana, frágil, né? Ao invés de confiar no Senhor. Paz, Senhor, pastor Querubino. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor aqui, os companheiros da bancada e aos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa pós-madrugada. Eu tinha escrito aqui exatamente o que você falou. É mesmo? Eu não estou vendo, não. Porque Jeremias disse assim: aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. Glória a Deus. Então, a vida permanece. Sim. Né? Se nós confiarmos no Senhor, nossa vida permanece nos dois aspectos. No momento que vivemos neste mundo e a vida que nós vamos viver, que é com o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque se nós olharmos as batalhas, por que Asa desviou? Bom, para a gente dizer aqui, mais uma coisa nós podemos aqui afirmar. Vamos olhar para Davi. As lutas deles foram poucas? Davi? Não. Não é verdade? Muitas. Família. Meu Deus. Tudo, aqueles momentos. Até aqueles que se diziam amigos, né? Não é verdade? Verdade. As lutas, vamos dizer assim, são similares. Uhum. Não é diferente das nossas lutas. Mas o que Davi disse? Ele disse: confia no Senhor, né? Confia no Senhor e faz o bem. E habitará na terra e serás alimentado. Porque se nós olharmos o que é o confiar no Senhor, primeiramente podemos dizer assim, é confidenciar. O que é confidenciar? Orar. O que nós fazemos, iniciamos esse dia fazendo o quê? Oramos. Os irmãos levantaram, 6 horas, foram confidenciar ao Senhor a sua necessidade, o momento de aflição que está vivendo. Então, orar. E a palavra, o confiar no hebraico, quer dizer, confiar confiando. É confiar hoje, confiar amanhã, confiar depois da manhã. Né? É uma constante nas nossas vidas, do servo, dos justos, que foram justificados pelo sangue de Jesus. Então, nós temos que confidenciar o que nós estamos fazendo nesse dia, como fazemos diariamente, todos os dias. Porque em muitos momentos, os nossos primeiros passos, né, é para ir na presença do Senhor, confidenciar. Por quê? Porque confiamos, né? Porque confiar também tem um aspecto, sabe qual, Kleber? Saber esperar. Com paciência. Com paciência, Salmo 40. Não é verdade? Porque esperar com paciência é suportar aquele momento difícil, porque nós, como servos, nunca nos faltará a ajuda do Senhor. Glória a Deus. Nunca faltará, né, recurso do Senhor para que nós possamos vencer. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião,
Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pronto. Então, é naquilo que expressa. Então, nós temos que confiar. Agora, não é só confiar, que Davi disse, pela experiência dele, que tem que ser a nossa, mas fazer o bem. Fazer o bem. Eu te pergunto, que bem podemos fazer para o Senhor? Praticar as doutrinas, ouvir o que o Espírito Santo está falando nesta última hora, né? Não só ouvir, eu sempre digo na igreja, mas praticar. Isso. Porque Israel ouviu, mas não praticou. A experiência de Asa aqui, ele ouviu o que o Senhor anteriormente fez por ele. Sim, mas não guardou e não praticou aquilo. Então nós temos que entender tudo isso no sentido de que o que nós vivemos hoje... Pode falar, Kleber. Ontem, quando o pastor Ayrton passou o texto, eu comecei a ler, e eu estava lendo esse texto, e eu perguntei ao Senhor no meu coração, mas Senhor, por que a fé desse homem ficou tão... esvaiu-se? Inverteu, né? Inverteu. O Senhor, eu até anotei aqui para não esquecer, o Senhor falou assim no meu coração, a fé dele desidratou. O que é desidratar? Aí a gente pensa, né? Você não deixa de tomar água, você vê o que vai acontecer. Você vai se desidratando, vai se esvaindo até morrer. E por isso nós temos que tomar água. Por isso nós temos que exercitar a fé. Porque senão a nossa fé vai se desidratar também diante de tantas aflições e problemas que vivemos. Porque o confiar, sabe, amados? Confiar, nós temos que confiar em Deus para vencermos o mundo. Está aí. Perfeito. Deixa eu chamar aqui também o pastor Cleto Rosetti, também o pastor está aqui conosco. Pastor, o declínio espiritual de Asa, ele não confiou no Senhor. Ele não confiou no Senhor. E aí, quando o profeta é enviado a ele, o profeta aqui no... Anani, né, que aqui fala o vidente, na verdade é o profeta. E falou, por que você não confiou no rei da Síria? Então são palavras de Deus nessa profecia. Bom, Asa, ao invés de dar ouvido, cair em si, o que eu estou fazendo de errado? Ir aos pés do Senhor? Não. No verso 10 diz, ele se indignou contra o profeta, prendeu o profeta no tronco, na prisão, né? Sala do tronco. Perseguiu ainda algumas pessoas que falavam, Asa, peraí, pensa direitinho, né? Olha, veja bem, também perseguiu. E aí, ele ficou doente. E diz a palavra, ao invés de ele procurar o Senhor, aqui diz assim que ele procurou os médicos, né? Mas no original não é médico, não. Ele procurou os feiticeiros que faziam rituais. Olha como a fé desse homem desidratou. Se nós não alimentarmos a nossa fé, não lermos a Bíblia, nos envolvermos com a obra do Senhor, caímos nessa mesma vala que vai levar à morte. Não valorizamos a graça, né? Exatamente, é verdade. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor, os companheiros de bancada, aos ouvintes, que o Senhor nos abençoe. Mas eu vou fazer realce a palavra do Senhor, que está referindo ao lema desse ano. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Então, na primeira etapa do rei Asa, ele foi exortado por Ananias ali, né, para poder fazer aquilo que era da vontade do Senhor. Ele exorta ele a seguir os mandamentos do Senhor, a praticar aquilo que o Senhor havia ensinado. Por consequência, ele teve a vitória. Na segunda etapa, ele deixa de ouvir o conselho, né, porque quando falou aquilo que não era do agrado dele, ele jogou o profeta na sala do tronco. É verdade. Ou seja, ele não estava receptivo àquilo que o Senhor falava para ele. Né? No entanto, a primeira vitória está justamente na nossa obediência à voz do Espírito Santo, e também as derrotas do homem estão justamente na desobediência à voz do Espírito. Né? Então nós temos várias passagens bíblicas que mostram, né, vamos dizer assim, o momento da sensibilidade do homem à voz do Espírito Santo para fazer a vontade. Ezequias era um, não é isso? Verdade. Por todas formas que foi pressionado, olha lá, Ava, Serfavaim, ninguém resistiu ao rei da Síria. E você, como é que sua confiança está nesse Deus?
No entanto, ele demonstra confiança no Senhor, não deu ouvido àquilo que vinha do homem, aquilo que veio do adversário da sua alma. Por ele ter feito isso, Deus mandou um recurso só, um anjo, e destruiu 180 mil guerreiros. Não é isso? Então nós vemos, quando nós temos a confiança no Senhor, Deus provê tudo o que é necessário para que nós venhamos vencer a batalha. Aleluia. E aí, como nós falamos a respeito do homem segundo o coração de Deus, Davi, nós não poderíamos também deixar de registrar também a segurança que Davi tinha no Senhor. Né? Aí eu faço menção ao Salmo 23, né, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é a certeza. Tá? Mas quando Davi fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temeria, porque tu, Senhor, está comigo. Aí é segurança, né? É confiança no Senhor. Porque Davi, como pastor, ele sabia como ele iria conduzir as ovelhas para a mesa. Não é isso que diz a palavra? A Sim. mesa é um platô. Para chegar nesse platô, ele tinha que passar pelo vale da sombra da morte, ou seja, pelo vale. É onde o adversário vai subir traindo aqueles que estão cansados na caminhada, não estão atentos, não estão junto com o rebanho, né? Mas ele sabia disso aí. Então ele fala assim: ainda que eu estivesse numa situação como essa, de fraqueza, de dificuldades, a minha confiança é nesse Senhor que provê todas as coisas. Ou seja, faça uma mesa perante o inimigo. Ou seja, é a certeza que o Senhor está cuidando, porque o pastor sempre vai à frente lá para preparar a mesa. Tira as ervas daninhas, tira o predador, para que as ovelhas venham ter o seu alimento em segurança na comunhão com o Senhor. Então Davi, ele externa muito essa confiança, que é a confiança que nós temos. É um Deus que nós podemos confiar, é um Deus que abre porta onde não tem, é um Deus que nos dá livramento, é um Deus que fortalece, como o pastor Ailton falou, é o Senhor dos Exércitos. Se ele estiver à frente, não há insegurança para aqueles que o servem. Perfeito, pastor Abel Monteiro. Quanto temos aprendido nessa manhã, nesses poucos minutos que aqui estamos, né, sobre essa palavra dessa manhã, sobre a história desse rei de Judá, Asa, que começou bem a carreira, como o pastor colocou, seus primeiros 10 anos. Meu Deus, o senhor falava e ele obedecia. Né? 10 anos de paz. De paz. Depois ele teve 25 anos de guerra. Dobrou. Né? Por quê? Porque ele não obedeceu à voz do Senhor. E muitas vezes nós podemos cometer erros. Muitas vezes nós podemos tomar decisões precipitadas. Mas a graça de Deus está disponível para aqueles que se arrependem e buscam ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor enviou ali o profeta. Tá? Olha, dá tempo ainda, hein? Da gente voltar aqui e a ter essa aliança. Mas a história de Asa nos dá boas e valiosas lições nessa manhã. Sobre fé, arrependimento, obediência e o perigo da teimosia em não ouvir a voz do Senhor. Ele não ouviu a profecia. E ali o profeta trouxe uma mensagem do Senhor. Ele não ouviu, ele se recusou. E como resultado disso, ele ficou doente. Como diz o pastor Abel aqui, o pastor Ailton, morreu. Por quê? Consequência, o Senhor fala assim: confia e continua confiando. Ele não. Ele foi teimoso e continuou teimando, não se arrependeu. Enfim, a vida dele foi de ladeira abaixo e a consequência foi a morte. Isso nos traz boas lições nessa manhã para que possamos falar da consequência das nossas ações e a importância de se voltar para Deus enquanto há tempo. Paz do Senhor, pastor Abel. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, os pastores estão aqui hoje reunidos. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos ouvintes. Antes de fazer o meu comentário, Kleber, queria registrar aqui, pedir o pastor Cleto, que vai fazer a oração depois, para orar aqui pela Ana Maria Rainha. Foi colocado aqui um pedido de oração no grupo de pastores aqui de Vila Velha. Quem colocou esse pedido foi o pastor Jonas, né? Que participa aqui da madrugada Afonso também, Cláudio, né? Afonso Cláudio. E ele colocou aqui: essa é uma irmã que tem 68 anos de idade, está há 3 dias no Hospital Bezerra de Farias, precisando fazer uma cirurgia de vesícula.
E só que está cada vez mais se agravando a situação dela. E ele pediu essa oração. Essa irmã é da igreja de Rio Marinho 2, Vila Velha. Isso, pegando esse gancho, oramos também pelo pastor Walter Babo. Né? Lembrei que agora, lá do Rio de Janeiro, o pastor Walter Babo está internado. Bom, os companheiros aqui já citaram sobre a confiança. Eu queria fazer menção aqui, Kleber, a respeito da nossa experiência, né? Tentar ser, de certa forma, até prático aqui, com aquilo que é a nossa experiência vivida diariamente nessa obra. Porque quando nós fomos alcançados pelo Senhor, a primeira coisa que o Senhor nos fez entender é que Ele é o dono desta obra, então tudo é dele e nós não temos nada. E a gente sempre usa a expressão nesse nosso dia a dia, nessa jornada espiritual, que realmente nós somos necessitados do Senhor, nós não temos nada, nós não somos nada, e é assim mesmo. Os primeiros 10 anos de reinado de Asa foi assim, né? Ele não se vangloriou, não usou da sua vaidade, por ser rei, não... E com isso ele foi vitorioso, né? Teve paz, como foi citado pelo pastor Ailton, nesses 10 anos. Mas a partir do momento em que ele começa a fazer esta aliança, a partir do momento em que ele ignora o profeta, a partir do momento em que ele pega tudo aquilo que foram as valores, conquistas, né? As vitórias, que resultou em valores, ele inverte. Porque ele faz o quê? Ele acha que aqueles valores são suficientes para poder agora ele... Não, eu já sou um rei, já tem tantos anos, tá tudo certo, né? Esses valores aqui é tudo que eu conquistei. E aí quando nós vamos lá pro Novo Testamento, é porque ele pegou aqui a prata e o ouro, e aí ele fez essa barganha aí, né? Mas quando nós vamos lá pro Novo Testamento, a gente se lembra lá de Pedro e João na Porta Formosa, eles fazem exatamente o contrário, né? Eles falam, eu não tenho prata e eu não tenho ouro. Porque é exatamente essa a postura do servo nessa obra. Nós não temos nada de nós mesmos. É claro que eles tinham o maior valor, que era a redenção e a operação do Espírito Santo, que era o poder de Deus. E a prata, que é a redenção, e o ouro aí, que é o poder de Deus, né? Então, quando Asa, ele ignora isso, quando ele não dá valor mais àquilo que ele recebeu do Senhor, ele passa então, ele já estava, na verdade, declinado ali a essa destruição da sua vida, né? Que foi o final dele, a morte dele ali sem isso. O Senhor. E quando ele ignorou ali então o profeta, é a confirmação, é a constatação de que ele já não tinha mais aquilo que o Senhor o deu. Porque ele não adianta, assim, eu sempre falo aos irmãos, né, nos cultos, numa mensagem, numa pregação, você cita, né, assim, você vive uma vida inteira, você entrega a sua vida ao Senhor, de que adianta você fazer isso tudo sabendo que o Senhor Jesus está vivo e ele vai voltar, e você não estar preparado? O que Asa fez aqui foi, ele se descuidou, ele se despreparou, ele estava preparado e ele se despreparou. A igreja fiel, ela não muda a sua posição, assim como citado pelo pastor Ailton. O nosso Deus, ele é imutável. A posição da igreja deve ser a mesma. Nós não devemos mudar aquilo que são os valores proféticos, espirituais, daquilo que Deus nos deu, porque isto vai gerar um impacto muito grande, muito sério, que é na nossa vida espiritual, a nossa decisão. E talvez nós estamos aqui hoje até falando, anunciando esta palavra aqui para ouvintes, pessoas que às vezes não estão entendendo isso, o alerta de Deus a respeito disso. Na obra os valores da obra não são negociáveis. Não são negociáveis. Não há negociação. O nosso bem maior é a obra, isso, né? E nós não trocamos ela por nada. Só acabei de receber aqui um WhatsApp do Anderson Ferreira, da nossa igreja lá em Eastbourne, na Inglaterra. Sim. Ele esteve conosco aqui em Aribiri, foi diácono ali, ele está diácono lá na Inglaterra, né? E ele coloca exatamente isso. Existem valores nesta obra que são inegociáveis. Nós não podemos fazer acordo com o inimigo. Não tem como, né? E não há comunhão entre as luzes e as trevas.
e não podemos fazer exceções. Não tem como abrir exceções. O que Asa fez ali, traduzindo no bom e velho português lá de Mantena, Minas Gerais, ele botou a raposa para tomar conta do galinheiro. Quando você negocia com o adversário, é isso. Ou estou errado? Não é verdade? Mas você vai negociar valores que o Senhor nos deu com o inimigo? Meu Deus, olha como ele estava insensível, ele foi desidratando. E como o pastor... Marrar cachorro com linguiça é um ditado de Minas Gerais. Também, né? Como o pastor Cleto disse aqui, né? É o lema desse ano. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Senhor tinha dito a ele, o profeta tinha dito a ele, falou assim, ó, o rei da Síria, que é o que você fez aliança, o Senhor já tinha te dado na sua mão. Você perdeu a oportunidade de vencer um inimigo muito maior do que aquele que aparentemente estava se colocando como inimigo. Aqui já estava resolvido. O exército do rei da Síria escapou da sua mão. Às vezes a gente acha que uma solução naquele momento é benéfica, mas o profético vai além. Uma posição tomada agora, diante da revelação do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, aparentemente você pode dizer assim, poxa, eu acho que eu perdi. Você abre mão de algum... O Senhor assim, meu servo, não quero você fazendo isso, mas eu vou perder. Você acha que está perdendo agora? Lá na frente você vai dizer, 25 anos iria se passar e ele estaria ali de novo glorificando o Senhor por outra vitória. O tempo se incumbe de ensinar que esse Deus é fiel. Amém. Deixa eu liberar o pastor Zé Querubino, são 7 horas, ele tem que atravessar a ponte. Mas antes, o diácono Anderson, ele disse assim, Kleber, quando estamos na dependência do rei, dele, do Senhor, é a guerra nas nossas batalhas. Ele é o Senhor, aquele que determina todas as coisas, e não precisamos de alianças com nada, com homem, com inimigo, com nada. É porque o Senhor nos basta. É verdade isso que colocou, verdade. Pastor Querubino, obrigado. Deus é tudo que precisamos. Eu sempre falo, né? Deus conosco é sempre maioria, né? Paz do Senhor, pastor Querubino. Paz do Senhor, querido. Paz do Senhor, meu irmão. Mas é uma palavra de despertamento, né? Exatamente. Porque o confiar no Senhor, tudo nós precisamos. Confiar e saber esperar, porque esperar é saber suportar as lutas, porque sabendo, irmãos, que o Senhor vai agir. No tempo dele, o Senhor vai dar a vitória. Eu diria até que Deus está nessa manhã nos chamando, todos nós, para uma reflexão sobre a nossa jornada espiritual. É isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas quero deixar aqui, Kleber, um abraço para os irmãos e as irmãs ali de Montanha, os companheiros que estão ali no trabalho. Muito bom, muito bom. Tivemos um encontro de crianças intermediárias nesse final de semana aqui em Vitória. Olha, maravilhoso, viu? Muito bom, muito bom. As crianças, como participam. E um abraço aqui para as irmãs e os irmãos de Cambori 4. E que Deus nos dê mais um dia de vitória para a glória dele e a todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, nós vamos colocar um louvor aqui e já nós voltaremos dando sequência aqui no nosso pós-madrugada. Só um minutinho, pastor, quero ver só um minutinho. O louvor fala sobre isso. É tempo de reconstruir, né? Que o nosso Deus é imutável. A aliança que o Senhor nos prometeu, que Ele fez conosco, ela continua valendo hoje em 2024. E os olhos do Senhor, Ele passeiam por toda a terra. Amém. E tenha certeza que nessa manhã Ele está vendo o seu problema. Muito bem, estamos aqui no nosso pós-madrugada de hoje. Hoje já dia 19, né? Pois é, terça-feira. Já estamos no mês 3, indo para o mês 4. Lembrando a você, estamos vivendo dias de muito calor, de muita dengue. Então, temos que tomar alguns cuidados. Já que eu falei em desidratar, nós temos que tomar bastante água, usar roupas compridas dentro da possibilidade. Claro, o sol está muito forte. Domingo passado, a sensação térmica no Rio de Janeiro chegou a 64 graus. Você imagina o que é isso? Uma sensação térmica de 64 graus. Muito calor. Aqui em Vitória, superior a um deserto. Exatamente, perfeitamente. Aqui em Vitória, algumas das nossas igrejas, algumas irmãs passaram até mal. Calor muito forte. Então, temos que nos hidratarmos, né? E outra coisa, irmãos, olha, a dengue o Espírito Santo é um dos 3 estados da federação
onde tem mais casos de dengue. Então, por favor, os irmãos, já tem algumas pessoas que perderam a vida por causa disso. Ali em Barra de São Francisco, uma assistente social faleceu, perdeu a vida por causa da dengue. Então, por favor, as irmãs estão grávidas, né? Olha, repelente, uma roupa com a manga um pouco, né? Cuidado com isso, cuidado, porque o mosquito da dengue, o Aedes aegypti não é de brincadeira. Você pode pegar uma chikungunya, uma zika, um mosquito só faz esse prejuízo todo. Então, por favor... E é um mal urbano, né? Exatamente. Então, cabe a mim, a você, não atribuir somente isso ao governo, mas... Fazendo a sua parte. Você olhar no seu quintal, uma lata, uma tampinha de refrigerante que fica no chão, é o suficiente para ele proliferar. E são cuidados básicos que você não tem como terceirizar esse poder público, e você, como cidadão, tem que fazer a sua parte. Perfeitamente. Né? Cada um tem o seu lugar na sociedade, né? E o momento é esse. Cuidando da sua casa, você está cuidando da sua e do seu vizinho também. Perfeitamente. Bem boa colocação do pastor Ailton. Faço dele as minhas palavras aqui. Queridos, nós estamos falando aqui sobre o Riasa, sobre, ao invés dele recorrer ao Senhor, ele recorreu a alianças humanas frágeis. Meu Deus do céu, né? E até comentei com o pastor aqui, quando o pastor Querubim estava deixando aqui o estúdio. Isso nos chama, pastor Ailton, nessa manhã, para uma reflexão sobre a nossa jornada espiritual, né? Como está a nossa fé? Nos dias de hoje também nós somos tentados a buscarmos soluções em lugares errados, quando nossa verdadeira fonte de fé, ela é e sempre deverá ser o Senhor. Nós também, nos dias, nós somos tentados a buscar uma solução na nossa razão, naquilo que a gente aprendeu na faculdade ou no nosso dia a dia, e esquecemos do Senhor. Isso é um perigo, pastor Ailton. A nossa estrutura, ela vem do Senhor. Tanto é que o texto vai dizer que o rei Asa lançou mão, ele vai usar valores que não são deles. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O Senhor, quando nos chama para a sua presença, ele nos faz nova criatura em Cristo Jesus. E com essa transformação, o Senhor coloca em nós valores que não são nossos, vêm da eternidade. Os conselhos do Senhor mudam, transforma completamente o ser humano, né? Transforma caráter, transforma índole, transforma DNA. A palavra do Senhor é capaz de transformar DNA. Né? Não porque meu avô era pistoleiro e eu vou continuar assim. Não, claro que não. O Senhor transforma e faz de você uma nova criatura. Aleluia. Agora, esses valores são inegociáveis. É o que nós colocamos aqui. E o cuidado que nós temos de ter é de manter isso. Como vai ser possível manter esses valores na presença do Senhor? Ouvindo o que o Espírito Santo tem para falar à igreja. O momento que nós temos é esse. O remédio, a solução, a manutenção está em ouvir o profético nesse momento. Perfeito, pastor Cleto. O rei Asa recusou-se a ouvir a voz de Deus e a correção do Senhor. Aí veio aí a doença, né? E a derrota, né? A derrota. E o pastor aí até colocou aqui, né? A doença nos pés. Quando você não ouve o profético, olha, a sua caminhada ela é interrompida. Né? Sim, a caminhada do servo é profética. E nós, nessa caminhada, se nós não tivermos sensibilidade à voz do Espírito Santo, nós não vamos a lugar nenhum. Aí vem as trocas de valores, porque na realidade o Senhor, ele intercepta o caminho de morte do homem para dar o caminho de vida. E nesse caminhar o Senhor vai mudando as nossas vidas, seja o caráter, ou seja aquilo que é necessário na nossa vida. Né? Que nessa caminhada Deus ele faz aquilo que é necessário para aperfeiçoar a nossa vida nessa caminhada. Então nós vamos tendo todos os dias uma mudança na nossa vida. É por isso que o salmista ele fala assim: sonda o íntimo do meu ser e vê se há algum caminho mau. Ou seja, ele estava querendo que o Senhor sondasse, porque às vezes o homem não consegue detectar. Mas no caso de Asa, você imagina o seguinte: você tem um contingente de pessoas à sua disposição, o exército dele, 580 mil pessoas, né? E de repente você vê 1 milhão, né, indo contra ele. Contrário. E ele teve que exercer ali a ousadia
de estar na presença do Senhor, que é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, a nossa ousadia diante de Deus, né? É entrar diante de Deus, não limitando o seu poder, não fazendo igual aquele homem. Se tu podes, Senhor, e o Senhor respondeu da mesma forma. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Mas o homem tem que entrar com ousadia, e ele entrou com ousadia na presença do Senhor. Ele clamou, o Senhor mostrou a situação que ele estava passando, pediu ajuda e o Senhor o ajudou, né? Porque ele estava em comunhão, estava ouvindo aquilo que o Espírito tinha dito, que é o Espírito de profecia. O profeta nada mais é do que isso aí. Mas depois ele foi, como fala assim, trocando os valores, né? Até mesmo quando eu falo assim, troca os pés pelas mãos, né? Quando ele pega aquilo que está dentro do templo, aquilo que foi dado pelo Senhor, para comprar o adversário. Ou seja, tentar fazer que o inimigo agisse em favor dele. Até mesmo contra aqueles que também estavam, vamos dizer assim, na mesma dispensação que está dentro da família, né? Vamos dizer assim. E às vezes as pessoas não se apercebem disso. E o Senhor, ele nos dá o espírito de discernimento. Por isso não tem nenhum homem enganado. Ou seja, o homem ele não cai de maduro. E aos poucos o Senhor vai notificando as falhas. Ou ele reage à notificação do Senhor, ou ele prossegue para o caminho de morte. Não é isso? Aconteceu com Saul também da mesma forma. Perfeito. Não foi de uma hora para outra. As atitudes deles foram mudando. Saul profetizou, Saul foi uma bênção na mão do Senhor, até que chegou o momento que os ouvidos dele estavam agravados, ele não conseguia mais ouvir o Senhor. Fez a sua própria vontade, ou então meio. Não é isso? Isso aqui o Senhor quer, mas eu vou fazer assim, assim. E os homens não vão se apercebendo disso e vão desagradando o Senhor e se afastando do caminho de fé. Então, esse momento é um momento que nós estamos vivendo, é um momento de grande reflexão, porque é um momento de grande dificuldade. Assim como ele passou a dificuldade, também nas tribulações também é onde o Senhor gera a paciência. Não é assim? Eu estou passando numa guerra. Ou seja, naquele momento o Senhor está gerando alguma coisa na minha vida. Está gerando a paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou para mim. Então o Senhor está gerando a paciência. E a paciência gera o quê? A experiência. A experiência de ter esperado no Senhor e ver um resultado concedido pelo Senhor. Ele poderia ter esperado no Senhor, mesmo que ele falasse, não, é um exército potente, eu tenho que vencer isso. Não, ele tinha que esperar no Senhor. Como ele não esperou no Senhor, ele usou seus próprios recursos. Ou seja, o homem, às vezes, ele esquece que o Senhor tem todos os recursos necessários para que nós venhamos vencer todas as batalhas, até mesmo que nós não vencemos. Disse assim, Ele vence por nós. Não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. É Ele que peleja por nós. Peleja por nós. Ele que nos dá a vitória. E a experiência, né, gera a esperança, que ela não traz confusão. Essa esperança de ser vitorioso em todos os momentos da nossa vida, lembrando que as muitas águas não podem apagar esse grande amor. Deixa eu aproveitar esse gancho, nós já estamos finalizando. Sim. Pediu o pastor Cleto para estar orando aqui, para a gente poder encerrar esse pós-madrugada. Depois eu volto com os pastores para a gente poder finalizar. Posso só fazer um adendo aqui? O pastor Cleto colocou aqui a questão que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? O pastor Amadeu, nas aulas de seminário, existe uma aula que era denominado a síndrome da queda. Isso. Então é um processo, né? O que aconteceu com o rei Asa é proporcionalmente o inverso do que acontece no Salmo 1. Salmo 1 mostra como que o homem é bem-aventurado. Ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho do pecador, ele não senta na roda do escarnecedor. Asa faz exatamente os 3 passos inversos. Inverso, é verdade. Ele não ouve a voz do profeta, ele se levanta contra a revelação e ele deixa de caminhar. Exatamente o contrário. Então, a palavra ela nos dá esses contrastes muito claros, para você não ter dúvida. A contramão da revelação. Né? Coitadinho de mim, eu fui enganado. Não tem engano, a coisa é clara. Ou você anda na revelação do Senhor ou não. Exatamente. Pastor Cleto, vamos orar? Vamos. Você que está em casa, feche seus olhos. Vou colocar a vinheta. Após a vinheta, o pastor Cleto Rosetti vai estar orando. Feche seus olhos, por favor. Momento de oração.
Ó Deus e Pai, nós somos necessitados de Ti e precisamos, ó Pai, em todos os momentos, sentir a Tua presença e saber que Tu tens cuidado de nós. Por isso nós colocamos, ó Pai, diante de Ti a Gisele, para que Tu possa restaurar, Senhor, a saúde da Tua filha. Amém, ó Deus. Que ela nunca venha se sentir sozinha, mas Teu Espírito Santo possa tocar o Teu coração, Amém, fortalecer nesse momento difícil. Assim também como nós pedimos pelo Tarcísio, Tende a Tua mão, Senhor. restaura, Senhor, a saúde do Tem Teu misericórdia. filho. Envia, Senhor, recurso para ele. Dê, Senhor, a ele, em todos os momentos, a saúde que ele necessita. Amém. Ana Maria, rainha, essa cirurgia que ela vai fazer da vesícula, Senhor. Tem misericórdia, Coloca Senhor. Tuas mãos, guia os médicos. Os medicamentos prescritos, venha fazer bem, Senhor, a Tua filha. Amém. Abra as portas que são necessárias e, Senhor, dê saúde, Senhor, a Tua filha. Amém. Nós também pedimos ao Pai pela restauração, Senhor, da saúde do nosso companheiro, o pastor Walter Babo. Abençoa o Teu servo. Ó Pai, abençoa, Senhor, o Teu filho. Amém, ó Deus. Reveste, Senhor, do Teu espírito e fortaleza para que em Teu nome possa vencer Amém, todo o Senhor. mal, toda Amém, enfermidade. Nós possamos glorificar em breve o Teu nome pela restauração da Tua saúde. Amém. Também, Senhor, também nesse momento, nós queremos exaltar, bendizer o Teu santo nome Aleluia. pela vida do Teu ungido Manuel, que está aniversariando, contando o seu tempo para a Amém, eternidade. Glórias ao Por Teu esse nome. dia especial também nós exaltamos o Teu santo nome. Aleluia. Pedimos também por todos aqueles que estão passando, Senhor, pela essa prova da enfermidade. Faça-se presente, Senhor. Cura, Abençoa, Senhor. livra, Senhor, de toda enfermidade o Teu povo. Aleluia. Preserve a saúde. É o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, 7h28. Pastor Abel Monteiro, obrigado, pastor, ter vindo nessa manhã aqui. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Ponta da Fruta. É isso? Amém. Balneário de Ponta da Balneário de Fruta Ponta da Fruta. e a igreja de Ilha do Sol, Isso. depois do pedágio. Amém. Uma alegria sempre, né? Estarmos aí participando com os pastores, com os irmãos, na madrugada, no pós-madrugada. É sempre um benefício para nós, né? Estarmos nessa comunhão do corpo. O Senhor nos abençoe nesse dia. Amém, querido. Pastor Ailton Neto, obrigado por ter vindo aqui. Feliz ano novo. Glória a Deus. Desde dezembro que eu não Desde vejo. dezembro nós nos vimos, né? Mas amém, o Senhor vai traçando os caminhos, né? Para É nós verdade. é uma bênção poder participarmos desse momento. E nós queremos deixar aqui também o nosso abraço aos nossos amados pastores, companheiros ali na área de Aribiri. O senhor agora nesse ano está realizando, colocando em ordem grupo de louvor e instrumentistas. Graças a Deus. Nós tivemos uma reunião domingo retrasado Uhum. com o grupo de louvor e instrumentistas. Eu confesso que eu assim me espantei. Tinham 650 membros de grupo de louvor e instrumentistas da área. Eu não sabia que a gente tinha esse recurso todo. E agora isso está sendo estruturado, o senhor bom. está entrando e o louvor vai colocar o lugar que ele precisa estar. O senhor vai operar a vitória. Graças Deixa um a abraço para as ovelhas em Aribiri 1, que o senhor possa abençoar, as batalhas que o senhor vai nos dar. E nesse fim de semana temos o Seminário das Crianças. Perfeito. Amém? Amém. Desejamos aos nossos ouvintes, os pastores aqui presentes, a todos a paz do Senhor. 30 segundos. Eu queria só lembrar também que hoje nós temos um trabalho de evangelização, uma vigília com os irmãos de Ilha do Sol, porque no próximo final de semana, no próximo domingo, seminário de crianças, intermediários e adolescentes lá também. Pastor Cleto, passe um, querido. Amém. É um prazer estar com os nossos companheiros e com nossos ouvintes da Rádio Manaim. E eu gostaria que o Senhor tivesse em todos os momentos a liberdade de operar em nossos corações, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de grande tribulação, de grandes dificuldades. E eu creio que o Senhor já tem nos orientado a respeito da palavra, e é essa palavra a qual o Senhor nos deu, justamente fortificando a nossa confiança nele. Amém. E é nele que nós devemos confiar, somente nele, porque nós não temos outro bem além dele.
Amém. Eu gostaria também de mandar um abraço para todos os pastores do Contorno, os companheiros, as igrejas, em especial também a igreja de Andorinhas. Fala pastor Peterson, a Emanuele também, nós estamos orando por ela. Amém. O Senhor há de dar saúde à tua filha. Amém? Um abraço a todos e a paz do Senhor Jesus. Muito bem, ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. Você que está pela TV Manaim, você vai ficar com a programação da TV Manaim, enquanto nós vamos continuar aqui na 100.3, aqui na programação do Bom Dia Manaim. A todos, a paz do Senhor Jesus.